A paz do Senhor, meus irmãos. Esta é a síntese da segunda lição do segundo trimestre de 2021. Título da lição: O propósito dos dons espirituais. Texto áureo: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para edificação da igreja. 1 Coríntios 14, 12. Verdade prática: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Leitura bíblica em classe, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do 8 ao 11, capítulo 13, 1 e 2. Primeiro tópico: os dons não são para elitizar o crente. Número 1 do primeiro tópico: a igreja coríntia. Corinto, meus irmãos, era uma cidade grega de muita importância, era uma cidade banhada por dois mares, o mar Egeu e o mar Jônico. Corinto também, meus irmãos, recebia gente de várias partes do mundo, todos os dias. Era uma cidade cosmopolita. E o apóstolo Paulo plantou, meus irmãos, a igreja em Corinto no final de sua segunda viagem missionária. E passa 1 ano e 6 meses pregando a palavra de Deus ali, como está registrado em Atos 18, 11. Número 2 do primeiro tópico: uma igreja de muitos dons, mas carnal. A pergunta, meus irmãos, que não quer calar é: como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Segunda pergunta: por que Paulo chama os crentes de Corinto de carnais? Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele deixa claro que estava dando leite para eles, porque eles não podiam ainda receber alimento sólido. Já havia passado muito tempo, e os crentes em Corinto estavam nos rudimentos da fé, não demonstravam sinais de maturidade no conhecimento e nem na prática da palavra. Uma igreja, meus irmãos, onde predomina inveja, contenda, dissensão, nem de longe pode ser chamada de igreja espiritual, e sim de carnal. Número 3 do primeiro tópico: o dom não é sinal de superioridade espiritual. Mateus 7, 22, 23 diz: muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meus irmãos, os dons são presentes divinos. São habilidades concedidas pelo Espírito Santo para a edificação da igreja e não devem ser usados para elitizar crente. Aleluia! Segundo tópico: edificando a si mesmo e aos outros. Número 1 do segundo tópico: edificando a si mesmo. 1 Coríntios 14, 4, a parte A diz: e o que fala língua estranha edifica-se a si mesmo. Meus irmãos, falar em línguas é um dom íntimo e particular, e não visa a edificação da igreja, mas a intimidade com Deus. E esse, meus irmãos, é o único dom dado para a nossa autoedificação. Pois falar ou orar em línguas proveniente do Espírito é uma bênção espiritual, é uma bênção maravilhosa. Aleluia! Número 2 do segundo tópico: edificando os outros. 1 Coríntios 14, 4, a parte B diz: mas o que profetiza edifica a igreja. 1 Coríntios 14, 12 diz: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. O que dá a entender, meus irmãos, é que os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam muitos dons, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. E o conselho
para nossas vidas é: busquemos os dons espirituais. Fazendo assim, edificaremos nós mesmos e também edificaremos a vida do nosso irmão. Aleluia! Número 3 do segundo tópico: edificando até o não crente. Meus irmãos, todos quantos vierem frequentar as nossas reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não crentes. Terceiro tópico: edificar todo o corpo de Cristo. Número 1 do terceiro tópico: os dons na igreja. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele dedica 2 capítulos para falar a respeito dos dons. O capítulo 12 e o capítulo 14. E o apóstolo, meus irmãos, mostra-nos que quando os dons espirituais são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Porque se não houver amor, meus irmãos, com toda certeza não haverá edificação. Por esta razão, o apóstolo escreve então o capítulo 13, que é a suprema excelência do amor. Oh, glória! Número 2 do terceiro tópico: os sábios arquitetos do corpo de Cristo. 1 Coríntios 3:9 diz: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Versículo 10 diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Versículo 11: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Meus irmãos, o fundamento, o alicerce ou a pedra fundamental da igreja não é o Papa, não é o pastor e também não é o missionário. Pastores, pregadores mudam, passam, morrem. Somente a igreja é edificada em Jesus. Somente essa igreja sobrevive, porque Jesus Cristo, meus irmãos, é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Mateus 16:18. Aleluia! Número 3 do terceiro tópico: despenseiros de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 diz: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Versículo 11: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Meus irmãos, meus amados irmãos, os dispenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Aleluia! Eu quero concluir, meus irmãos, a síntese dessa lição dizendo que os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz de sua missão na terra. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família.